O Brasil possui mais de 80 milhões de processos judiciais em tramitação, entre os quais o crescente aumento das chamadas demandas predatórias. Como identificá-las? Elas afetam a qualidade e a segurança do judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o juiz Evandro Canguçu Melo, que é titular da 5ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, no norte de Minas, a 420 quilômetros da capital mineira, e o juiz Ezequiel Moura, da Vara Única da comarca de Açucena, na região do Vale do Rio Doce, a 270 quilômetros de Belo Horizonte. Obrigado aos dois pela presença, é um prazer então recebê-los aqui. Um prazer nosso. Obrigado. É você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Evandro, o maior ajuizamento de ações significa mais acesso à justiça, porque também pode haver ali uma contaminação, né? Haver entre elas essas demandas predatórias. São demandas falsas? Qual a razão aí disso aí? Por que aumenta-se o acervo processual de maneira inexplicável? São múltiplos os fatores dessas demandas predatórias, né? A começar pelo grande número de formação de bacharéis, né? E então isso propicia um acesso amplo do jurisdicionado à justiça. E como a justiça tem várias portas, hoje está muito fácil ajuizar as demandas. E com isso surgem, né, esse volume exagerado, inflado, às vezes estimulado por terceiros ou parceiros, enfim, são várias situações que fazem com que, às vezes, um mesmo contrato é dividido em várias ações, e essas ações ocupam o tempo e o espaço do magistrado, toda a estrutura judiciária, da unidade judiciária, e aquele tempo que você teria para resolver uma demanda verdadeira, uma demanda real, uma demanda fática, que demanda uma solução jurisdicional, esse tempo é ocupado com uma demanda não existente, uma demanda falsa, uma demanda criada, né? Estimulada artificialmente. Muito bem, doutor Ezequiel, parece então que é mau acesso ao judiciário, mas alguém está se aproveitando disso aí de maneira irregular. Fazer essa prática aí traz ganho financeiro? Alguém ganha dinheiro com isso? Primeiro, eu gostaria de pontuar que a Constituição Federal de 1988 possibilitou o maior acesso ao judiciário, estabelecendo como uma garantia fundamental de todo qualquer cidadão o acesso ao poder judiciário. E nessa linha foram criados, por exemplo, os juizados especiais, em que, em primeiro grau de jurisdição, por exemplo, não se cobram custas judiciais. Então, um amplo acesso ao judiciário permitiu que um número maior de pessoas acessassem o judiciário, só que, com um grande número de advogados no mercado, houve um crescente ajuizamento de processos judiciais, de modo que hoje praticamente tudo é levado ao Poder Judiciário. E, em grande parte, essas demandas são demandas artificiais que geram grande prejuízo ao Poder Judiciário, e todo o sistema de justiça, o CNJ e o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais estão muito atentos a essa questão, que acaba trazendo prejuízo para todo o sistema de justiça, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público e, sobretudo, para o jurisdicionado, que efetivamente tem uma demanda efetiva, que precisa de uma solução, um olhar mais atento por parte do Judiciário, que às vezes acaba sendo prejudicado por um grande número de ações que muitas vezes beneficiam um pequeno grupo de pessoas e de pessoas que se utilizam do sistema de justiça para tirar vantagens que não são devidas. Entendi. Bom, então, nesse caso aí, a advocacia que é predatória, não é a demanda, né? É um assunto para a OAB resolver. Bom, mas, doutor Evandro, como o senhor disse, então, não se trata de um conflito real, e até as provas aí são forjadas, né? Como é que isso fica, que impede, como o senhor disse, o judiciário de atender aquelas demandas que são necessárias? Isso afeta a qualidade, a segurança do judiciário? Com certeza. Além da qualidade e da segurança, afeta no tempo processual. Veja bem, se você tem 1000 processos e esses 1000 são reais, você tem X tempo em cada movimento processual, em cada pauta de audiência, em cada
tempo para você analisar aquelas provas, para você decidir, para movimentar o processo. Se uma parte significativa dessa demanda não existe, é fabricada ou artificialmente inflada, você toma tempo daquelas demandas reais necessárias, então o tempo é o mesmo. O tempo que a gente tem para resolver as demandas é o mesmo para todo aquele acervo na unidade judiciária. Se você tem uma grande parte significativa que toma seu tempo, você elastece o tempo daquelas demandas verdadeiras, reais. Muito bem. Então, Ezequiel, então a gente tem que rever aquele conceito de morosidade do judiciário, porque afinal de contas tem mais responsáveis nisso aí. Como é que é possível identificar uma demanda predatória para tentar evitar que isso não tome esse tempo do senhor? Não é uma regra, mas uma boa parte das demandas predatórias são demandas repetidas, com a mesma matéria, em face de um mesmo fornecedor de produto e serviço. Por exemplo, as instituições financeiras têm um grande número de ações ajuizadas contra instituições financeiras, e esse tipo de ação ele tem uma modelagem própria. Então, além do serviço de inteligência que tanto o CNJ quanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais têm, de identificar essas demandas, fazendo pesquisas pelo advogado que patrocina esse tipo de caso, quando se repete muito, ou pela matéria repetida em grande escala sobre um determinado tema. Então, o serviço de inteligência alerta as unidades jurisdicionais em todo o estado, são emitidos relatórios disponibilizados para que a gente possa monitorar esse tipo de demanda. E também, cada juiz em cada unidade adota estratégias. Eu, por exemplo, lá na minha unidade, no serviço de triagem, consigo identificar se há uma repetição muito grande de demandas por um mesmo escritório de advocacia, por exemplo. E aqui não se quer, de forma alguma, trazer uma imagem ruim ou criticar a advocacia, não é isso. É apenas um pequeno grupo de advogados que se utiliza do sistema de justiça, que capturou o sistema de justiça para, muitas vezes, tirar vantagens indevidas. E, muitas vezes, aquela pessoa que é indicada como autora da ação, muitas vezes sequer sabe que aquela ação existe. Às vezes nem... vítima, inclusive. É vítima, inclusive. Inclusive, recentemente, agora eu tive um processo que retornou do tribunal aqui de Minas, de uma das câmaras cíveis, em que, embora a ação tenha sido julgada procedente em primeiro grau, no Tribunal de Justiça se identificou que era uma demanda predatória, que havia indícios, na verdade, se fez uma apuração, se fez uma diligência, e a parte autora indicada naquela ação, consultada se tinha otorgado a procuração e se tinha conhecimento daquele processo, falou que não conhecia o advogado, nunca tinha tido contato, nunca tinha assinado aquela procuração, que a assinatura não era sua. Então, hoje o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está muito preparado e conta com algumas comissões que tratam especificamente dessa temática. E nesse caso aí de uma vitória de uma demanda como essa, quem vai ganhar é quem acionou, não a pessoa que foi usada para isso. Exatamente. E aí, só para complementando, é importante ressaltar que eu acho que um dos maiores interessados, além do próprio jurisdicionado, são os legítimos advogados constituídos para defender causas legítimas, reais. Então, o tempo do processo desses advogados legitimamente constituídos para causas e problemas jurídicos que o judiciário tem que resolver, que são um dos maiores interessados e são os mais prejudicados, juntamente com as partes. Sim. Porque eles estão trazendo demandas legítimas e têm uma legítima expectativa de que esse processo dele ande mais rápido, resolva mais rápido. E com essa demanda trazida por esses poucos registros, né, de acordo com o colega Ezequiel, porque são poucos, e esses poucos às vezes fazem barulho. Felizmente, como bem dito, essas ferramentas que a gente tem hoje, que a própria informática e as estatísticas nos fornecem, nos ajudam a identificar essas demandas. Ajudam a filtrar isso, né? Agora, o senhor falou sobre isso aí, é bem verdade, né? Todos aqui apoiamos as boas causas, né? Mas aí, isso é uma fraude, né? Fazer demanda predatória é uma fraude contra o judiciário, contra as pessoas? É claro, eticamente, é claro que é uma fraude, né? Além do mais, você está burlando, às vezes violando um direito que às vezes a parte nem sabe que está sendo demandado em justiça. Tem punição para isso? Tem as punições que a gente pode encaminhar para a OAB, tem as punições processuais, né, no âmbito do Código de Processo
civil, a litigância de má-fé pode ser apenada severamente, né? E, além das comunicações ao próprio órgão administrativo, a própria Ordem dos Advogados, que tem interesse em coibir esse tipo de prática, e isso é muito deletério para toda a categoria e para a imagem profissional. É ruim para todo mundo, né? É ruim para todo mundo. Ezequiel, agora tem uma questão que eu fico um pouco confuso sobre isso aí, é quando a gente fala de ações de massa e demandas predatórias. Essas duas coisas se confundem, traz riscos. Como é que o senhor avalia essa diferença de uma coisa e outra? São situações distintas. Ações de massa são demandas repetidas, muitas vezes em face de um mesmo fornecedor ou de uma mesma empresa, por exemplo, como aconteceu aqui nos desastres ambientais aqui em Minas Gerais, em que tínhamos ações de massa, ações repetidas, ajuizadas em face da Vale, por exemplo, e isso são ações de massa. As ações predatórias podem também ser ações de massa, ajuizadas em face de um mesmo fornecedor, mas não necessariamente. Às vezes são situações também pontuais em um determinado local, que também pode configurar uma demanda predatória. Agora, doutor Evandro, o senhor participa de um grupo, um núcleo de estudos do próprio tribunal para poder tentar coibir essas ações predatórias. Como é que é feito esse trabalho? Usa-se, por exemplo, a inteligência artificial? Ajuda nesse sentido? Contribui? Nós temos alguns grupos, algumas estruturas nos tribunais, e particularmente o Tribunal de Minas foi até de vanguarda, né? Tem um centro de inteligência, tem um Numoped, órgãos que normatizam e esclarecem e identificam essas demandas, esclarecem, orientam procedimentos para identificar, para nos alertar, enfim, nos dão elementos para identificar todas essas situações onde que ocorrem essas demandas predatórias. Então, o tribunal tem trabalhado, obviamente são situações que a gente não fica divulgando, né? É um trabalho interno para poder divulgar e orientar os magistrados e as estruturas das unidades judiciárias para poder ir no ponto onde está havendo o problema. É muito fácil hoje, com os elementos da informática e logo mais da inteligência artificial, identificar os pontos, as pessoas, os locais, as comarcas, as unidades que estão com esse ataque, digamos assim, ataque predatório. Uhum. E com isso, medidas são tomadas para poder justamente evitar essa prática deletéria. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse sobre outras medidas adotadas para coibir as demandas predatórias e até para distinguir também de ações de massa, e falar um pouco também, doutor Ezequiel, sobre os desafios da comarca única, da vara única, naquela comarca em que o juiz e a juíza ou a juíza são os responsáveis por todas as matérias judiciais, sejam elas criminais, cíveis, de família, entre outras, né? Esses desafios até para quem tem início de carreira. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje um debate especial sobre as demandas predatórias. Os nossos entrevistados são o juiz Evandro Canguçu Melo, titular da 5ª Vara Civil da Comarca de Montes Claros, e o juiz Ezequiel Moura, da Vara Única de Açucena, na região do Vale do Rio Doce. Falamos no bloco anterior muito sobre demanda predatória. Nesse bloco também vamos falar sobre os desafios das comarcas de Vara Única. Doutor Ezequiel, ainda sobre essa questão das demandas predatórias, qual a orientação, por exemplo, que o Conselho Nacional de Justiça dá para toda a magistratura, para todo o judiciário? Existe alguma resolução a respeito? Sim, existem orientações por parte do CNJ, no sentido de que os tribunais e os juízes que se encontram em primeiro grau de jurisdição identifiquem esse tipo de demanda e adote as medidas processuais adequadas, como, por exemplo, a extinção do processo de resolução do mérito, a aplicação de multa processual. Recentemente, inclusive, aqui o Tribunal de Justiça, considerando que a parte autora sequer tinha otorgado a procuração e sequer tinha conhecimento do processo, ou seja, o advogado estava ali atuando em nome próprio, inclusive aplicou a multa por litigância de má-fé em face do advogado, já que ele não estava representando ninguém, já que não havia procuração otorgada. Entendi. Então, o CNJ e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais estão muito atentos a essa questão e orientam
que se façam, por exemplo, diligências para verificar se efetivamente aquela procuração foi otorgada, quando se identifica pela área de segurança e de inteligência do tribunal que existem indícios de que aquela demanda especificamente é uma demanda predatória. Pois é, doutor Evandro, do que o senhor falar sobre esses indícios da litigância abusiva. Por exemplo, pedido de justiça gratuita seria um deles? Justiça gratuita, a gente tem que ter muito tato com esse pedido, né? Não pode ser concedido aleatoriamente, então a gente é um dos caminhos a ferir essa questão da gratuidade judiciária. Também elementos como a procuração, as datas, documentos, às vezes documentos incompletos, às vezes indícios de assinatura xerocopiada, né, ou sobreposta, às vezes uma mesma procuração de forma genérica, sem um foro específico, sem uma ação específica. Enfim, tem outros detalhes também da documentação, e às vezes do mesmo pedido, da formatação dos arquivos, das petições. Enfim, são elementos que também a experiência e os órgãos técnicos dos tribunais auferem. E também quantidade, tempo de distribuição, tempo entre a procuração e a distribuição, tempo do fato, enfim, são vários detalhes que a gente pode usar os instrumentos processuais para poder cercar no tramitar processual e evitar essa demanda. É interessante, porque já ficam então essas recomendações, essas orientações, independentemente de resoluções, né, de tribunal, de Conselho Nacional de Justiça, para que quem está numa situação como essa possa assim agir, né? Doutor Ezequiel, agora a questão da comarca com apenas uma vara, chamada vara única, né? É um tipo que um faz-tudo. O senhor lá em Açucena é juiz único, né, da comarca e atende outras comarcas também vizinhas, mais duas, né? E como é que funciona o trabalho do senhor? A comarca de Açucena, por exemplo, é composta pelos municípios de Açucena, que é a sede da comarca, Belo Oriente e NAC. É um desafio muito grande atuar em uma vara única, um juiz que tem todas as competências previstas no ordenamento, destinadas à Justiça Estadual, como infância e juventude, direito civil, direito de família, empresarial, recuperação judicial, infância e juventude. Inclusive, desde quarta-feira eu estou aqui em Belo Horizonte participando de encontros tratando especificamente de infância e juventude. Então, é muito desafiador atuar numa comarca que tem um único juiz, um único magistrado e, no meu caso especificamente, um acervo considerável, cerca de 8.500 processos e uma distribuição média mensal de 400 processos. Então, é um desafio muito grande e ainda vem as demandas predatórias que dificultam ainda mais o exercício da magistratura nessas condições. Pois é, doutor Evandro, o senhor já não está mais nessa situação, tem 20 anos de magistratura, mas já passou por isso também, né? Geralmente isso acontece em comarcas menores e com juízes e juízas em início de carreira, aí o desafio fica mais forte. É um desafio, mas é um grande aprendizado, é uma grande escola. Eu tive essa grata oportunidade de iniciar numa comarca de vara única, né? No caso Salinas. Fiquei lá por cerca de 3 anos e meio, então foi um grande aprendizado. Você aprende de tudo, parte administrativa, parte patrimonial, gerencial, gestor do fórum. Além das competências todas que o Ezequiel bem mencionou, competências jurisdicionais, você também vira um gestor fático, um gestor predial, gestor administrativo, gestor de pessoal e todas as demandas, inclusive cartorárias, extrajudicial, judicial e extrajudicial. Mas é um grande aprendizado. Você se torna, realmente você tem que ter atenção na realidade, na cultura daquela comarca, daquele povo. E é uma grande felicidade, é uma grande memória que a gente tem. Eu tenho certeza que vários colegas compartilham com essa experiência de iniciar por uma vara única, mesmo com todo o trabalho, com todo o desafio. É gratificante também, no final, mais adiante na carreira, todo mundo tem saudade daquele tempo. A primeira comarca ninguém esquece. A primeira comarca ninguém esquece. No meu caso, Salinas, um grande abraço pessoal, porque a gente fica muito Salinas feliz. também no norte de Minas, ou ali perto do Jequitinhonha, exatamente. Né? Muito bem. Doutor Ezequiel, então esse desafio, só tem então essa
esse conselho aí do doutor Evandro, que vai aprender muito lá. Agora, a lei só tem muitas complexidades para lidar, só tem até a gerência do sistema prisional, que é um presídio lá na região, no próprio município. Quando surgem essas dúvidas, complexidades, a quem que o senhor recorre? Geralmente, eu consulto colegas mais experientes. Eu estou na região de Ipatinga, lá no Vale do Rio Doce, também conhecido como Vale do Aço. E eu tento contar com a experiência de outros colegas, também com o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que também dá um suporte para a gente quando a gente tem algum tipo de dúvida. Então, a gente consegue, com a ajuda dos colegas e do apoio institucional do tribunal, a gente consegue superar essas dificuldades. Não é fácil essas competências todas, tanto jurisdicionais quanto administrativas, e ainda a unidade prisional, que cabe ao judiciário fazer as inspeções mensais, atender as demandas das pessoas que estão ali dentro do sistema prisional. Então, é uma responsabilidade muito grande, e o magistrado, sobretudo em uma unidade como essa, como a minha, tem que ter um olhar muito humanizado, tanto em relação aos servidores e colaboradores do judiciário, as pessoas que no dia a dia nos auxiliam e permitem que a gente consiga entregar diariamente aquilo que a sociedade espera, como também em relação à própria sociedade. A gente atender, ter um olhar humanizado, empático e compreender a realidade local, social e cultural daquela sociedade que a gente está inserido. Eu sou, inclusive, tem esse desafio também da infância e juventude. O senhor até esteve em Belo Horizonte participando de um encontro nacional discutindo essas demandas, né? Como é que é esse desafio para o senhor lá da infância e juventude, especialmente quando esses jovens têm conflito com a lei? É um desafio muito grande atuar na infância e juventude, seja naquelas situações em que o adolescente eventualmente se encontra em contrariedade com a legislação, que tenha praticado um ato infracional, por exemplo, quanto nas situações de vulnerabilidade de crianças e adolescentes, como na questão de violência sexual, por exemplo. Na minha unidade eu não tenho assistente social, então isso gera uma dificuldade porque eu não consigo fazer estudos sociais de determinados casos de forma célere, nem consigo colher, por exemplo, depoimento especial de crianças e adolescentes quando elas são vítimas de algum tipo de violência. Então é muito, muito desafiador atuar na infância e juventude nessas circunstâncias, porque os recursos, sobretudo recursos humanos, são limitados, mas eu tenho esperança de que, com muito trabalho, eu estou com a promotora de justiça que titularizou lá recentemente, a doutora Úrsula, que é muito engajada e muito preocupada, muito comprometida com essas questões da infância e da juventude. A gente conversa bastante, já que tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público integram a rede de proteção das crianças e adolescentes. Então, eu me esforço o máximo possível para atender esse grupo que se encontra em situação de vulnerabilidade. Muito bem. Doutor Evandro, Minas tem cerca de 300 comarcas, um pouco mais isso, para 853 municípios num estado continental em que municípios são distantes uns dos outros, né? Isso traz mais dificuldades para exercer esse trabalho. Agora, como é que é feita essa distribuição de tarefas, né? As comarcas, é feita com base no número de feitos, processos ou de população? A Lei de Organização Judiciária disciplina isso. As comarcas são classificadas por entrâncias, né, níveis, né, de complexidade, da entrância inicial, segunda e entrância especial. Então, há cerca de 300 comarcas de Minas Gerais, de acordo com a lei, estão ali classificadas. E normalmente é por população e agrupadas em micro-regiões. E essas micro-regiões são divididas em macro-regiões. Então, se organizam em 6 grandes regiões o Estado. E nas micro-regiões se organizam as comarcas próximas, em plantões, enfim. Então, é todo estruturado para poder atender o mais próximo possível o cidadão, mesmo com esses desafios, né, de um Estado de um tamanho equivalente à França, né, e a gente tem que se desdobrar, principalmente nas regiões de maiores espaços, Norte, Noroeste, Nordeste, cujas as distâncias entre as comarcas são mais elastecidas. Então, realmente, o magistrado tem que se desdobrar, às vezes fazer jurisdição itinerante, ir nas comarcas mais próximas, e nos municípios mais próximos, para poder se tornar mais próximo e facilitar e entender a dificuldade do cidadão de comparecer. Então, você, às vezes, tem que interpretar essa dificuldade
não como um afronto, um desafio daquele jurisdicionado que não pode comparecer, mas tem que ter aquela flexibilidade, até de marcar data, horário, às vezes você tem que marcar de manhã, ou até tantas horas da tarde, para dar tempo do jurisdicionado voltar, enfim, você tem que se adaptar à realidade, porque a justiça tem que estar próxima do cidadão. E, felizmente, o Estado, com todas as dificuldades e com todo o tamanho, né, é desafiador, mas eu acho que está numa boa distribuição e atende a todos, né? Muito bem. Bom, e o doutor Ezequiel, ele veio da Bahia, conhecendo Minas Gerais, a sua dimensão continental, mas está se adaptando bem, né, doutor Ezequiel? Estou bem adaptado aqui em Minas Gerais, tanto eu quanto a minha família estamos bem adaptados aqui. Minas Gerais, a população, as pessoas são muito acolhedoras, muito receptivas, então a adaptação foi muito melhor do que a gente poderia imaginar. Bem, esperamos que o senhor goste e fique por aqui. Muito bem, eu conversei aqui com os juízes Evandro Canguçu Melo, titular da 5ª Vara Civil de Montes Claros, e o juiz Ezequiel Moura, da Vara Única de Açucena, no Vale do Rio Doce, e discutimos aqui os desafios aí das demandas predatórias e também de trabalhar em vara única. Ficamos por aqui. Obrigado aos dois pela participação, foi um prazer. E se você quiser ver e rever esse programa, vá ao canal da AMAGES no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.